Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Bia, você lembra o que a gente estava fazendo no dia 17 de março de 2020? Bia é a Bia Guimarães. E essa, falando com ela, é a Sara Zobel. Eu só lembro de um sentimento de profundo caos. Caos. Você já conhece a Bia e a Sara daqui do Rádio Novelo Apresenta. Mas, se você for sortuda, como eu, você já conhecia elas de antes de um podcast que elas faziam juntas, o 37 Graus. Mas voltando para a pergunta da Sara, você lembra o que você estava fazendo no dia 17 de março de 2020? Eu não sei você, mas eu acho bem desconfortável lembrar o que estava acontecendo uns 5 anos atrás. Para todo mundo tava um caos esse dia, né? Eu acho que as coisas já estavam se agravando. E dentro desse caos que estava rolando para todo mundo, eu e a Bia estávamos vivendo um segundo caos interno, particular. O caos era porque a gente estava lançando uma série chamada Epidemia, sobre uma epidemia, no momento em que começava uma pandemia nunca antes vista e ela estava... Nós somos as apresentadoras do 37 Graus. E você está prestes a ouvir o primeiro episódio de Epidemia. O dia 17 de março de 2020 foi o dia que a gente lançou a nossa série chamada Epidemia, que foi a 3ª temporada desse nosso podcast que a gente tinha. Uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo, com apoio do Instituto. Se você não se lembra onde estava em março de 2020, eu refresco a tua memória. No dia 11 de março, uma quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava vivendo uma pandemia. O Brasil tinha, na época, 52 casos confirmados da doença e nenhuma morte. E sim, houve um tempo em que nenhuma pessoa no Brasil tinha morrido de Covid-19. E aí, tudo aconteceu. É sobre isso o episódio de hoje do Rádio Novelo Apresenta, que foi produzido com o apoio da Humane, organização da sociedade civil isenta e sem fins lucrativos, que fomenta iniciativas para ampliar a equidade, a eficiência e a qualidade do sistema de saúde para todos que vivem no Brasil. Você pode saber mais acessando humane.org.br. Depois do intervalo, a Bia e a Sara contam o que elas duas estavam fazendo quando o mundo, como a gente conhecia, acabou. A gente tinha passado o ano anterior, 2019, inteiro mergulhadas na história do Zika vírus no Brasil, da epidemia de Zika vírus no Brasil. Enfim, tudo que tinha acontecido, ia fazer 5 anos. A gente viajou, né? A gente foi para o Rio Grande do Norte, a gente foi para Pernambuco, a gente visitou pessoas que foram marcantes para a história da descoberta do vírus, de entender que o que estava causando microcefalia nas crianças era esse vírus Zika, que no começo parecia uma dengue leve, né? A gente foi em laboratórios de virologia, Campinas, São Paulo, conversamos com pesquisadores do Brasil inteiro para tentar entender o que aconteceu de lá para cá, mas também o que aconteceu naquele momento, o que estava acontecendo nos bastidores, né? Quando a gente estava acompanhando pelas manchetes, o que estava acontecendo nos bastidores dessa loucura que é você identificar alguma coisa nova num país e ter que entender como lida com aquilo, né? Enfim. E quando a gente foi lançar essa série em 2020, depois de 5 anos do estouro da Zika no Brasil, esse novo vírus veio para deixar o mundo em pânico e no nosso universinho particular para envelhecer a série que a gente tinha passado um ano fazendo. De repente ela tava assim, velha. Ela tava completamente obsoleta. Você lembra qual foi a epidemia que mais te marcou, assim, que você mais ficou com medo na sua vida? Eu acho que o que tá marcando é essa daqui agora. Que eu nunca vi um negócio desse na vida. Mata, né? Então, e não tinha jeito de falar de uma epidemia sem falar da outra, né? Não tinha jeito de falar de Zika sem falar do que estava acontecendo naquele momento com a Covid-19. Então a gente teve que, nesse dia, eu lembro, e nas semanas que seguiram esse dia,
a gente fez um trabalho 50 anos em 5, JK. pra conseguir correr atrás, né? E a gente basicamente... E uma coisa que marcou muito aquele período pra nós duas foi a sensação de estar vivendo um momento déjà vu. Era outro vírus, mas parecia que o ciclo tava se repetindo. Sim, em termos de perguntas, assim, era muito déjà vu. O cenário era completamente outro, o vírus completamente outro, mas as perguntas e em certa medida, né, as preocupações, elas estavam... A gente olhava e falava, nossa, mas parece que isso já foi perguntado, assim. Parece que era exatamente a mesma coisa que as pessoas estavam perguntando 5 anos atrás. Fica uma coisa meio vírus da marmota. Assim. Isso, dos mesmos criadores do Dia da Marmota, o vírus da marmota. E agora, pula pra hoje. 5 anos depois do estouro da Covid, 10 anos depois da Zika, onde a gente tá nesse grande ciclo das epidemias? E a gente resolveu ir atrás, né, de algumas pessoas que ajudaram a gente na época a entender o que tinha rolado com Zika, pra saber o que mudou de lá pra cá. Oi, Bia, tudo bem? E aí eu fui falar com o José Luiz Modena. Você prefere que te chame de José Luiz, de Zé? Não, me chama. Que é o Zé. Me chama de Zé mesmo. Que foi uma das pessoas que a gente conversou bastante naquela época da série. Ele aparece na nossa série. Sou especialista em virologia, trabalho com vírus emergentes. Ele é coordenador do Laboratório de Vírus Emergentes aqui da Unicamp. E aí eu liguei pra ele. Fia, tá uma correria. Eu cheguei quarta-feira do meio da floresta. E ele tinha acabado de voltar de uma expedição, de uma viagem de campo, que ele fez pra Amazônia. E eu já fiquei, né, com a anteninha lá em cima, porque a gente sabe que... Então, a Amazônia é considerada como um dos principais, se não o principal berço ou hotspot para a emergência de novos vírus, justamente porque ali está a maior diversidade de vida do planeta, né? Ou seja... Para cada bichinho que tem lá, tem um monte de vírus que infecta aquele bicho. Exato. Na verdade, a gente desconhece a maior parte desses vírus. Sim, a grande parte deles não foi descrita, não foi catalogada nem nada, eles estão lá. Só que assim, a maior parte desses vírus, no mais de 99%, não vai ser capaz de infectar a gente. E aqueles que eventualmente são, o nosso sistema imune dá conta, né? Qual que é o problema? É aquele que entra, replica e é transmitido eficientemente de uma pessoa para outra e que geralmente dá doença, né? Então esses são aqueles que chamam atenção e que a gente fala que tem potencial de causar pandemias, né? E aí ele me contou que um dos focos dessa pesquisa, ou pelo menos dessa etapa que eles estavam fazendo nesse momento, era de olhar com atenção pro entorno de uma estrada, que é a BR-319. A BR-319. Que é também conhecida como a rodovia Manaus-Porto Velho. É uma rodovia que tem aí em torno de 1.200 quilômetros de extensão. Eu não sei se você já escutou a história dessa rodovia. É uma estrada nova? Então, é e não é. Porque ela foi uma rodovia construída nos anos 70, ditadura militar, enfim. Ela foi asfaltada naquele momento, então ela era uma rodovia asfaltada, com ponte, tudo. Grupos de pessoas foram para essa região, né? Porque quando constrói uma rodovia, desenvolvimento, vai gente para lá com promessas, né, de mudança de vida. Estabeleceram algumas comunidades ao longo dessa rodovia e essa rodovia foi destruída. Só que essas pessoas, ou uma parte delas, continuaram morando lá. E essas pessoas ficaram ilhadas, basicamente no meio da floresta. Muitas vezes, por vários meses do ano, principalmente durante o período de chuva, elas não tinham como sair de lá. Então, por exemplo, numa das comunidades que a gente vai, chama Igapuaçu. A cidade mais próxima é Careiro Castanho, fica a torno de 300 quilômetros em terra. Imagina isso num período de chuva de atoleiro. Eles falavam que eles demoravam 6, 7 dias para fazer o trajeto. E eles viveram assim, nessa situação, durante muito tempo. E, mais recentemente, essa rodovia começou a ser refeita. A Amazônia tem enfrentado as piores secas da história da região amazônica. Isso tem afetado o nível dos rios, né? E tem feito com que, durante a estação de seca agora, boa parte da mercadoria que vai de Porto Velho para Manaus e vai de barco pelo Rio Madeira não consegue mais ir, porque o rio abaixou e os navios não passam. Então foi feito, e isso tem acontecido agora, um programa de recuperação da estrada, da BR. Ela não foi reasfaltada, ela continua de chão,
mas eles estão mantendo a estrada transitável o ano inteiro. E aí, a galera de vírus emergentes... Eles viram ali uma oportunidade, né? Porque você tem ali um grupo de pessoas que estava relativamente isolado e que agora vai ter uma estrada. Toda uma movimentação que não estava acontecendo antes. Toda uma movimentação que não existia. E isso tem intensificado a movimentação, principalmente caminhão na região. Ou seja, vai passar pessoas de outros lugares para lá, que vão ter contatos com essas comunidades vão ter contato com gente de fora. E a gente foi para lá para estudar justamente isso, o impacto disso para a dinâmica de circulação de vírus naquela região. Se você tem mais fluxo de pessoas, você tem mais gente entrando em contato com as pessoas que vivem nessa área, com os animais que vivem ali, e isso aumenta a exposição com os vírus que estão circulando naquela região. A gente sabe que também essas comunidades têm um contato muito próximo com animais no dia a dia, assim. Então, lá é uma região que tem relato de mordida de morcego, de mordida de animais domésticos sendo mordidos por roedores. Existe uma dinâmica ali, do ponto de vista do vírus, muitíssimo interessante. E, consequentemente, com a chance de você ter alguma coisa que está circulando ali ser levada para outras regiões do Brasil. Eles estão olhando para vírus emergentes, mas eles também estão tentando fazer pontes do ponto de vista da saúde pública, de entender que não adianta nada a gente pensar em quais vírus estão circulando se eles não olharem também para que tipo de acesso à saúde essas pessoas têm, de saneamento básico, de um monte de coisa, que não é só saber como lidar com um vírus específico, é todo um contexto de vida dessas pessoas e que isso influencia na maneira como as doenças fazem seus desastres ou não, né? A gente vê isso a cada pandemia, a cada epidemia. E aí eles vão ficar 2 anos fazendo essas coletas, mas basicamente é coletando sangue dessas pessoas. A gente bate de casa em casa. Coleta amostras dos animais domésticos das pessoas. E eles estão pegando bicho também? Coleta mosquito, coleta morcego, coleta roedor. E a gente tem investigado o que está circulando de agentes virais naquela área. Uhum. Né? Por exemplo, no caso das pessoas, olhar os anticorpos para ver que tipo de vírus essas pessoas já entraram em contato. Ao longo da vida. E o que eles entraram em contato recentemente. Porque a gente vai estar fazendo várias coletas ao longo dos próximos 2 anos, entendeu? Para ver se vai entrar em contato com algo diferente, enfim, fazer esse monitoramento. Uhum. Tipo o Oropoche, que já é um que saiu da Amazônia e já tá causando. O Oropoche veio de fora, chegou na Amazônia, se deu muito bem lá e agora tá espalhando para outros lugares. Teve caso já Cuba, Itália, teve Estados Unidos. Então super tem essa atenção pro Oropoche, mas pensando em termos mais globais, digamos assim, o Zé falou, cara... Influenza é o que mais, assim, deixa as pessoas de cabelo em pé. Agora, preocupação do mundo, você vai perguntar pros virologistas, é H5N1, a influenza H5N1. Que é a gripe aviária. A gente nunca teve, né, transmissão do H5N1 de pessoa para pessoa. Mas toda vez que o H5N1 infecta pessoas, ele é muito perigoso. Acho que é uma coisa de 50% de mortalidade. Caramba. Faz tempo que ele é, assim, algo preocupante no radar? Sim, o primeiro caso de H5N1, que ele infectou um humano, né? E causou problemas em humanos. Foi na China, em 97, eu acho. Tá. De vez em quando a gente vê surtos do H5N1, e daí desses surtos você tem meio como se fosse ele transborda nos humanos, né? E daí esses humanos que se infectam com esse vírus têm muitos problemas e podem morrer. Muitos morrem. Então é um vírus bastante perigoso quando infecta pessoas. E quem me falou isso foi a Maria Ogrzewalska. Eu vou deixar ela falar o nome dela, porque... Maria Ogrzewalska, eu sou brasileira naturalizada da Polônia. Ela é pesquisadora no Instituto Oswaldo Cruz, que é da Fiocruz do Rio de Janeiro. No laboratório de vírus respiratórios, enzimáticos, enterovírus e emergências virais. E o interesse dela sempre foi investigar os patógenos na vida dos animais silvestres. E o H5N1 tá uma preocupação enorme, porque nunca se viu um surto tão grande desse vírus na vida selvagem, assim. Nunca. Chegou recentemente na América do Sul, causou mortalidade de milhares de aves marinhas, mamíferos
marinhos e, claro, aves domésticas, né? E realmente o que a gente está ouvindo, o que a gente está observando agora, esse vírus está se adaptando cada vez mais aos mamíferos. Já temos confirmação que houve transmissão de vírus entre os mamíferos, entre os elefantes marinhos, por exemplo. Então, é uma grande preocupação para a gente essa adaptação do vírus para afetar a seres humanos. A gente tem que, é muito importante monitorar o que está acontecendo. A Maria me chamou a atenção porque ela estava indo em lugares muito interessantes buscar vírus. E ela é fotógrafa e ela tira fotos lindas de aves. Então eu comecei a seguir ela, assim, vendo só fotos, bichos maravilhosos, locais maravilhosos. E eu, como a gente estava há um tempo pensando nisso, assim, eu deixei ela lá e pensei, um dia eu chamo ela para conversar, né? Só que acho que não deu nem uma semana e eu vi que ela estava postando foto de um navio. Ela do navio. Ela num navio. E eu, tipo, pra onde que essa mulher tá indo? Ela deve estar indo pra um lugar interessante. Stalker. E onde você tá agora? Agora eu estou no navio polar, Almirante Maximiliano, da Marinha Brasileira. E era um lugar interessante, porque ela tava na Antártica. A gente tá perto do arquipélago Shetland do Sul. Que é o arquipélago onde fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz, que é a estação brasileira na Antártica. E na hora que eu vi que ela tava nesse navio, eu falei, é agora, né? Eu preciso falar com ela agora, porque vai saber qual vai ser a situação dela daqui a pouco. Você sabe. E quando eu conversei com ela, eles estavam justamente esperando... Estamos esperando boa janela do tempo para poder... Pro helicóptero poder fazer o voo e lançar eles pro acampamento. E do navio, ela me descreveu, assim, já era uma paisagem muito diferente pra gente, que era tudo coberto de neve, geleiras gigantes. De vez em quando soltam uns pedaços gigantes do gelo, esse gelo é velho, aí ele fica meio azulado. Ela falou que tudo era em tons de azul e cinza, assim, ficava meio nublado. Tá ventando bastante. Ela foi no verão, né? É o verão, mas é o verão antártico, né? Sim, o verão, cenário verão antártico. Ela já foi pra Antártica outras vezes. Essa já é minha quarta expedição. E você já ficou tanto tempo assim acampada aí na Antártica? Não, é primeiro acampamento. Um lugar que se chama Lions Ramp, uma localidade na Ilha Rei Jorge. É uma operação que é bem complicada, que temos muito material. Ela vai ficar acampada, isolada. Com outros pesquisadores. Sim, com 6 outras pessoas. São 7 no total no acampamento. A gente tem 4 pesquisadores da Fiocruz. Do projeto FioAntar, que é um projeto da área de saúde da Fiocruz e que tem foco em monitorar parasitas na Antártica. Então, 2 pesquisadores do projeto da saúde mental. E daí tem 2 pesquisadores que estão olhando para a saúde mental dos pesquisadores que estão procurando vírus. Que vão monitorar a gente. E temos E mais uma montanhista com experiência em acampamento polar. Que cuida da gente, algum jeito. Que fica lá para fazer, sabe, a segurança deles, basicamente, né? E o objetivo da pesquisa dela é justamente monitorar os vírus em colônias de pinguim que ficam ali. Procurar vários tipos de patógenos que esses animais podem ter. E tirar vários tipos de amostras deles para testar para vírus, bactérias, parasitas. E especialmente a nossa preocupação principal do meu laboratório é procurar o vírus da influenza aviária H5N1. Então, o H5N1, ele foi descendo a América do Sul, né, nos pássaros, nos leões marinhos, nos elefantes marinhos, e ele chegou na Antártica. Já foi detectado em outubro de 2023. Esse vírus chegou a primeira vez nas ilhas subantárticas e realmente muitos animais morreram na Geórgia do Sul. Nós já também achamos a ave morta aqui na ilha Shetland do Sul, na ilha Rei Jorge. Detectamos H5 numa gaivota morta. Então, o vírus já chegou aqui. E o que preocupa a gente aqui na Antártica, que é a primeira vez que esse vírus chegou e ele causa
muita a mortalidade nas aves marinhas e nos mamíferos marinhos. Então eles estão ali justamente, eles vão tirar amostras dos pinguins e ver basicamente todos os vírus que estão infectando os pinguins, que eles conseguirem identificar, mas o foco principal é entender se esses pinguins estão infectados com o H5N1, se o H5N1 está fazendo estrago nessas colônias de pinguins, ou se os pinguins estão assintomáticos. Os pinguins já estão numa condição muito afetada pelas mudanças climáticas, pela, às vezes, falta de alimento para eles. Então, a chegada da H5 pode realmente causar grandes perdas nas populações desses animais. Os pinguins já estão, sofrendo, sabe por quê? Por causa da chuva. Cada vez chove na Antártica mais. Gente, aqui deveria ter tudo neve caindo, não deveria ter chuva. E o que acontece é que cada vez com o aquecimento global temos mais chuva. E o que isso muda na vida do pinguim? Que filhote, quando nasce, está cheio de plumas, fofinho assim, né? Só que quando neve cai, o bicho está protegido. A neve cai, cobre ele fica na boa. No entanto, com a chuva, ele fica molhado. As penas deles não seguram a chuva. Aí o bicho fica molhado, vem frio e morre. Ele morre, coitado, de frio. Eu não estou esperando a chuva na Antártica. Eles estão preparados para a neve. Então já são afetados por isso. E agora ainda a vinda do H5. No comecinho do ano, eu liguei pra Maria de novo. E aí, como é que foi o acampamento? Ela tinha acabado de voltar pro navio depois de mais de um mês acampada. A gente, na verdade, conseguia capturar mais ou menos 10 a 15 pinguins por dia. A gente estava já perto deles na pinguineira, mas a gente não quis atrapalhar eles nos ninhos. Nós ficamos pegando eles quando eles estavam indo para o mar. O que me surpreendeu, na verdade, é que eles são muito fortes. Eles são bichinhos pequeninhos, mas realmente muito fortes. Eles coletavam as amostras e soltavam os pinguins em seguida, sem prejudicar os bichinhos. Lá a gente conseguia encontrar 3 espécies dos pinguins. O mais comum era o pinguim Papua. Esse que tem um bico vermelho. Outra espécie que estava lá é um Pigocelis adele, pinguim adele. Um preto-branco. E outro pinguim de barbicha, que parece que ele tem um chapéuzinho na cabeça e... Felizmente, durante esse todo o tempo, a gente não achou nenhum animal morto, a gente não observou nenhuma mortalidade estranha. Então, acho que nesse lugar onde a gente investigou, acho que o vírus não chegou, ou bichos também podem ser assintomáticos. Mas, aparentemente, pelo menos lá, a gente não observou nem morte dos pinguins, nem morte de escuas, nem morte de elefantes marinhos, que também tinha bastante. Então... Por enquanto, eles não viram sinais do H5N1. Mas eles só vão ter respostas mais definitivas depois de voltar para o Rio de Janeiro e analisar as amostras no laboratório. Só que nessas conversas com a Maria, teve outra coisa que me chamou a atenção. E daí ela me surpreendeu, porque ela falou assim, na verdade a gente sabe mais do que tá acontecendo na Antártica do que o que tá acontecendo no Brasil. Porque na Antártica... Tem menos biodiversidade, né? Tem menos biodiversidade, como é um ambiente de pesquisa internacional, tem outros países, outros grupos fazendo pesquisa na Antártica já faz tempo, monitorando os animais de lá, olhando os vírus. Então ela falou que os pinguins, na verdade, estão até bem cobertos, assim, pelos estudos que estão sendo feitos, né? O que falta é vigilância de vírus no Brasil. O que ela falou que a gente ainda tá bem cego no momento para os animais, para os vírus que estão circulando em animais da Caatinga, em animais da Amazônia, que tem estudos, começou a ter estudos, mas a gente tá longe de saber tudo e tá longe de ter estudos que continuam por um bom tempo, assim, que não é só também olhar uma vez e ver, o vírus, e daí nunca mais voltar lá, não. A gente tem que ficar o tempo inteiro monitorando. Até porque a gente tá nessa era chave pra um monte de coisa acontecer, né? Porque
desmatamento, daí os animais e os humanos vivendo muito mais próximos, ou assim, mudanças climáticas que afetam um habitat e aí tudo desanda e também, de novo, espécies que não conviviam vão estar muito perto. Então, assim, meio que não pode dormir no ponto, né? Assim. Não, A gente meio que começou a reolhar para tudo isso, pensando também o que mudou, né? Assim, o que a gente aprendeu do ponto de vista de como as epidemias e pandemias não só funcionam, ou como a gente reage a elas, o quanto como a gente encara isso, elas, o quanto a gente tá preparado para elas ou não. Mas ela acha que mudou alguma coisa, a gente ficou mais sagaz em algum sentido, a gente tem uma bagagem, certo? Eu senti que ela acha que, assim, Eu senti que ela acha que, assim, que o que a gente já fez até agora não foi o suficiente. Mas o que ela me disse é que realmente, depois da Covid, a gente teve uma sensibilização muito grande para essa área de pesquisa da virologia e de monitoramento de animais. Que não é mais estranho você falar, eu tô pesquisando vírus morcegos numa caverna na Amazônia. Eu tô olhando pro vírus em pinguim. Eu tô olhando pro rato pelado, enfim. Eu tô olhando pro tatu, pro porco, enfim, para animais domésticos, animais silvestres. Eu acho que ficou mais óbvio para todo mundo de que isso é uma coisa que vale a pena, porque antes muitas pessoas iriam falar que isso era um desperdício de dinheiro. Ou que estava muito inútil. Distante, né, da realidade do humano, sendo que Sim. Sendo que não tá nada distante, né? Não. Esse que é o ponto. O Zé com certeza acha que poderia ser muito melhor. Mas ele... Quando eu perguntei pra ele assim, né, mas e aí? Aquele boom da pandemia, ele resultou em algo ou tudo morreu, né? Porque eu acho que pra gente que não tá o tempo todo ligado nisso, às vezes pode dar a impressão de que volta na estaca zero entre uma onda e outra, entre uma epidemia e outra, uma pandemia e outra. Como se desligasse, né? desligou. E na verdade, óbvio, quando a gente tá falando de ciência, na verdade é muito mais um conhecimento cumulativo, mas também a gente sabe que não cabe só a ciência o manejo de uma epidemia e uma pandemia. A gente sabe isso muito bem aqui no Brasil, pela maneira como a pandemia aqui no Brasil foi tratada pelo governo. A gente sabe que, enfim, é muito mais complexo do que só ter pessoas pesquisando nos lugares certos na hora certa. Mas, dito isso, ele tá animado com algumas coisas, e uma dessas coisas que ele tá animado é com um novo laboratório que tá sendo construído aqui em Campinas, que vai ser o primeiro laboratório de nível 4 da América Latina, que, né, vai servir para estudar vírus de alta periculosidade. Laboratório de nível 4 é nível estação espacial, assim, é nível Ebola. Vírus de alta periculosidade tipo Ebola. E no caso desse aqui de Campinas, ele tem uma grande novidade, que é que ele vai ser atrelado ao Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, que a gente já teve chances de visitar, então é bem legal. Mas que eles vão conseguir estudar, assim, estruturas de vírus de uma maneira no nível ficção científica do negócio. Deve ficar pronto nos próximos anos aí. E o Zé tá bem animado com isso. E para a gente poder responder essas pandemias, a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa dessa estrutura médica, estrutura de laboratórios. Então, o que todos eles falam é que não adianta você simplesmente desligar a chavinha do financiamento, política pública, tudo isso quando a gente não tá na crise ativa, porque daí na hora que você vai ter que religar aquilo tudo, na hora que um novo vírus está se espalhando, é tarde demais, né? Você precisa estar com aquilo sempre ligado, você precisa estar com aquele... Sim. A gente nunca vai sair do vírus da marmota se a gente já não estiver pensando que isso é uma coisa contínua. Você esqueceu assim, o dia anterior, né? Você nunca vai chegar no novo dia. E eu acho que o momento déjà vu de novo, o momento reflexão da marmota de novo, quando a gente foi pesquisar Zika, quando a gente tava para lançar essa série Epidemia, a gente tinha muito na cabeça não sei se chegava a ser um lema, um slogan. Eu lembro de a gente usar essa frase, que era que a gente tava investigando como as epidemias começam, se espalham e nunca terminam, né? No sentido de que não é que os números vão continuar sempre altos ou que o vírus vai continuar fazendo o mesmo estrago, mas que nem tudo passa, né? E com a Zika a gente conheceu e a gente via as
crianças que tinham nascido com síndrome congênita do Zika, né, com microcefalia, na época da infecção dos vírus, as famílias tendo que cuidar dessas crianças e com os benefícios do governo, que sempre estava sempre em risco de não, nossa, né, como é que vai ser? Era sempre difícil de conseguir, sempre incerto se ia ter. Para essas famílias, a Zika não foi algo que veio e foi embora, ela não acabou. Né? E não só não acabou, mas quando a gente fez essa virada, né? A gente estava lançando a série e a gente teve que atualizar ela para pensar em Covid, a gente foi vendo como que muitas vezes os efeitos das pandemias, eles não são de ondas que uma vai, a outra vem, uma vai, a outra vem. Às vezes eles se acumulam, né? Tem um efeito cumulativo, as epidemias se encavalam, porque eu lembro de ligar para uma das mães que a gente entrevistou de maneira mais profunda na série, a Germane, e ela, na época que estava começando a Covid, e ela preocupada em como é que ela ia cuidar da filha dela e proteger a filha dela, que tinha síndrome congênita do Zika, e já era de uma população vulnerável por causa de uma outra epidemia, como é que ela ia proteger essa menina na pandemia de Covid? Então, né, essas preocupações. E, ao mesmo tempo, teve gente que teve Covid longa, né, essa Covid que esses efeitos ainda tá lidando crônicos, com a COVID longa, que ainda tá lidando com a Covid longa, e que se vier se vier uma próxima epidemia, uma próxima pandemia, essa pessoa pode ser de uma população de risco, né, pode precisar de um cuidado a mais, porque ela já foi vítima de uma epidemia passada. Então, é um pouco isso, assim, as epidemias e as pandemias, elas, com sorte, elas abaixam, e a gente tem a chance e o privilégio de não ver as manchetes lotadas com elas, mas nem tudo passa, nem tudo vai embora, e a gente torce para que alguma coisa tenha mudado, mas não dá para apagar a luz e falar, gente, hoje é um novo dia e... As epidemias, as pandemias têm essa cauda muito longa, né? A gente pode não ver, como você falou nas notícias, mas as pessoas que estão ali na cauda vão levar aquelas consequências por muito tempo, às vezes até pro resto da vida. Pro resto da vida, e quem perdeu pessoas e tal. A gente segue correndo atrás dos caminhos dos vírus, enquanto eles seguem se transformando e desviando de rota. O ciclo das epidemias continua girando, implacável. E por mais desconfortável que seja, a gente não pode parar de pensar nele. A saída pro Dia da Marmota é justamente não desaprender, né? Talvez. Não esquecer. Não esquecer e não desaprender. Essas foram a Bia Guimarães e a Sara Zobel. A gente já volta. Quem pega o bastão para falar de memória no próximo ato é o Vinícius Reis. Eu sou antropólogo. Minha pesquisa de mestrado foi sobre o desastre da Samarco e Mariana, sobre como a vida, as pessoas e as políticas públicas tiveram que se transformar depois da destruição. E sobre como as pessoas começaram a lutar pelo direito a uma reparação. Eu terminei de escrever sobre isso ali por fevereiro de 2020. A defesa da minha dissertação estava marcada para março. A gente adiou por 2 semanas, depois mais 2, e eu acabei defendendo só em junho de 2020, por Zoom. Bem nessa época, eu lembro de ligar a TV, ver a cena das covas coletivas no cemitério em Manaus e pensar, tá aí um desastre ainda maior, e que a gente precisa entender como sociedade. De lá pra cá, eu tenho me dedicado a ouvir pessoas que estão tentando preservar a memória da pandemia e levantar a discussão sobre reparação para as vítimas. Entre elas estão o Jean e a Ilana. Eu sou Jean Segata, eu sou antropólogo social, trabalho com relações entre humanos e animais, saúde, ambientes e tecnologias. E trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Ilana Levy, sou historiadora de ciências. Eu moro no Paris. O Jean e a Ilana já estavam acompanhando os efeitos da pandemia através da rede Covid Humanidades MCTI, que reúne pesquisadores de várias instituições. E quando chegou a partir de meados do ano de 2022, a gente já começou a se preocupar com aquilo que a gente estava chamando de efeitos persistentes, né, da Covid-19 e Covid longa. Eu não vou arriscar uma definição de Covid longa aqui, porque nada disso é consenso.
É uma história que ainda está sendo escrita, a duras penas. E dá para dizer que ela começou a ser escrita pelos próprios pacientes. Pelo mundo todo, pessoas que já deviam, segundo os médicos, estar se sentindo melhor da Covid, mas que definitivamente não estavam, elas começaram a se mobilizar. Então é comum, né, que esses pacientes sejam rotulados como pacientes problemáticos, né, porque são esses que, do ponto de vista médico, parece que nunca estão satisfeitos, né, e continuam buscando os serviços médicos. Então, é difícil para eles, é difícil para médicos. É difícil para todo mundo, porque a questão é essa. Como você define uma doença nova? Você pode estar pensando, mas a Covid também foi uma doença nova e não demorou para ela ser definida. Um dos problemas mais importantes para mim da Covid longa verdadeira, não só sintomas pós-Covid, é a falta de biomarcadores. O problema é esse. Não existe um teste que diga você tem Covid longa. O que existe são sintomas. É uma frase que você não consegue terminar, é uma palavra que não vem, e são esses... Cansaço, confusão, dores, palpitações, perda de olfato. Uma coisa que é especialmente perversa é que tem também uma oscilação. Então, a doente pode ser melhor um dia e pior um outro. Então, esse dia que ele vai chegar no médico, ele diz que você é bem, você anda bem, você fala bem, não tem problema. O Jean me disse que, além de doença crônica, essas pessoas muitas vezes estão lidando com uma frustração crônica. A frustração de ouvir que isso não é nada, que é da sua cabeça, que vai passar, e não passa. Como uma forma de questionar os negacionismos, a gente falou muito, né, de uma medicina baseada em evidências. Só que agora a gente pode tensionar isso também e se perguntar quais são as evidências que são válidas para a medicina. Certamente a narrativa das pessoas quase nunca é uma evidência válida. Covid longa, tem muito mais mulheres que homens. Essa foi uma coisa que me interessou muito. Na história da medicina, a gente sabe que se tem uma coisa que é menos ouvida que narrativa de paciente, é narrativa de paciente mulher. Em outros casos, por exemplo, algumas dessas mulheres se queixavam justamente disso que a Ilana falava, de não terem as suas experiências reconhecidas por esses médicos, como que dizendo, bom, você está fingindo, ou no pior dos casos é psicológico, mas psicológico aqui não entendido como uma categoria de saúde mental que deveria ser levada a sério. Psicológico aqui como um sinônimo de, bom, isso é menos verdadeiro, né, do que uma condição real, então é psicológico. E é isso que o Jean e a Ilana têm tentado documentar. As experiências dessas pessoas com Covid longa. Parte 1. A irmã. Numa segunda-feira de manhã, tinha marcado uma conversa pelo Zoom. Nesse dia, ele ia fazer uma entrevista com uma mulher. Eu abri o Zoom e quando ela ligou a câmera e o microfone dela, que ela entrou na chamada, ela olhou para mim, hoje é quarta-feira. Daí eu disse, não, hoje é segunda, né? E aí eu disse, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? E ela olhou para mim, mas tem certeza que hoje não é quarta-feira? Eu disse, eu tenho certeza que não é quarta-feira. Demorou um tempo até nessa nossa primeira apresentação ali, nesse primeiro contato, até ela restabelecer a conversa. Disse, não, então tá, então vamos conversar, que bom. Mas eu tinha certeza que hoje é quarta-feira. Daí ela pegou um bloquinho que estava com ela, daí ela começou a fazer uma anotação. Perguntei se estava tudo bem, ela disse, não, eu tô só vendo as coisas que eu tenho que fazer hoje, porque eu achei que hoje era quarta-feira. Nessa entrevista, essa mulher, que só é identificada com o pseudônimo Maria, contou sobre a vida dela desde que ela entrou nessa eterna quarta-feira. Ela parou de dirigir, porque ela disse que ela saía com o carro da garagem, ela parava e não sabia se ela tinha saído da garagem ou se ela estava chegando em casa. Quando ela tinha certeza que ela estava saindo, porque ela estava fechando o portão da garagem, então ela disse, bom, eu estou saindo, mas para onde é que eu vou? Depois ela disse que ela teve que parar de cozinhar. E ela disse assim, olha para as minhas mãos. As mãos da Maria estavam cheias de marcas. Tinham marcas, assim, né? Quando ela tentava cozinhar, ela esquecia que a panela estava no fogo. Aí ela pegava no metal quente e se queimava.
Ela não conseguia nem lavar roupa mais. Melhor, ela lavava, esquecia que tinha lavado e botava para lavar de novo. A Maria dormia mal. A Maria tinha crise de ansiedade. A Maria teve que adiantar a aposentadoria dela. A Maria já não se reconhecia. A primeira conversa que a gente teve durou mais ou menos 1 hora, e ao longo dessa 1 hora, várias vezes ela parava e me dizia, mas hoje é quarta, né? E eu disse, não, a gente já conversou sobre isso, hoje é segunda. Daqui a pouco ela falava de novo, mas hoje é quarta-feira. Ela disse, as pessoas, assim, elas conversam um pouco comigo, depois elas perdem a paciência comigo. A segunda vez que a gente conversou, a mesma coisa, né? Ela falando das quartas-feiras, e aí me chamou muita atenção que ela disse, o meu irmão morreu numa quarta-feira, dia 28 de dezembro e tal, né? Aí ela olhou pra mim, mas e hoje é quarta, não é quarta? Não é quarta? Tem certeza que hoje não é quarta-feira? É quarta-feira, não é quarta? Eu achei que hoje era quarta-feira, não é quarta? Então essas pessoas, enfim, algumas dessas mulheres a gente conheceu por meio da AVICO, da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, foi fundada em Porto Alegre, na época presidida pela Paola Falseta. Então, a história da AVICO, ela se entrelaça com a minha própria história. Eu me chamo Paola Falseta, eu sou assistente social e mais ou menos uns 20 anos eu venho trabalhando na defesa de direitos humanos aqui no Rio Grande do Sul. Parte 2. A filha. Em 2021, início do ano, janeiro, a minha mãe, infelizmente, teve um adoecimento que precisou se hospitalizar na rede pública de Porto Alegre, né? No primeiro momento, tinha dado tudo certo. Mas enquanto ela estava se recuperando, ela pegou Covid no hospital. Ninguém podia ir lá fazer visita, então ela usava o WhatsApp para se comunicar com os filhos. E nos primeiros dias ela estava lúcida, conversando, animada, esperançosa. Mas com o passar dos dias, isso foi mudando. A mãe da Paola foi ficando com dificuldade de respirar. Depois ela foi ficando confusa. E aí, eles perderam contato com ela. A equipe médica avisou que o prognóstico não era bom, que eles tinham tido que sedar a mãe dela. E eles tiveram que conter ela, e aí a gente não imaginava que tipo de contenção era, né? Que na verdade era uma sedação forte, inclusive amarrar, né, pés e punhos. Depois de 14 dias de quarentena, a Paola conseguiu voltar a ver a mãe no hospital. Ela estava num quarto coletivo com outras idosas, todas muito debilitadas da Covid. E a minha mãe era a única que não estava em maquinário nenhum. Nem de respiração, nem de alimentação, nem de medicamento intravenoso. Eu achei que A Paola estranhou e foi conversar com o pessoal da enfermagem. Aí me toquei o que eles tinham feito, né? A minha mãe já não tinha mais o que fazer e aquilo ali era o preparo para morrer. A mãe dela morreu naquela noite. E depois de tudo que ela tinha passado, a Paola ficou aliviada que o sofrimento tinha acabado. Mas depois do alívio, veio a dor. E no meio da dor, ela não queria estar sozinha. Em abril de 2021, ela e um amigo, o Gustavo Bernardes, fundaram a AVICO, a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. Então, eu acho que a gente estava numa situação ali que o afago e o entendimento solidário de outras pessoas era muito importante. Eu lembro que, passado um tempo da minha mãe falecer, acho que lá por meados de março, abril, tem uma cena que não me foge à memória, que é uma notícia estampada no jornal Zero Hora aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Com pessoas na orla, num domingo ensolarado, uma multidão, sem camisa, um calorão, né? Um pessoal sem máscara, tomando cerveja, tomando chimarrão e azar, né? Azar da infecção da Covid. Isso eu tô falando de abril, né? Só naquele mês, morreram mais de 82 mil pessoas no Brasil. Já tinham morrido mais de 400 mil no país, desde o começo da pandemia. Esses números ainda parecem surreais. E são. Então chegava, assim, diariamente, tranquilo, assim, umas 100 mensagens.
A Vico montou grupos de apoio, que acabaram incluindo centenas de pessoas. Eram 8 encontros, né, de 2 horas, e nessas 2 horas era livre, né? Se a pessoa não quisesse falar, mas quisesse chorar, às 2 horas ela poderia. Eu escutei horrores de famílias que perderam 3, 4, 5, 6, 7, até 7 membros pela Covid-19, e isso me fazia sentir uma privilegiada, né? Eu perdi 2, a minha mãe e um primo irmão. Então, eu saí no lucro, né? É incrível ter que dizer isso, mas era a sensação que eu tinha naquele momento. A Paola também ouviu das pessoas como era importante ter um espaço como esse. Eu me sinto honrada por ter feito isso, mas ao mesmo tempo frustrada. Frustrada porque ela sentia que não era ela, não era a Vico que tinha que estar fazendo aquilo. Na minha cabeça, isso era uma tarefa do Estado. Não deveria ser uma tarefa voluntária de uma organização da sociedade civil. Isso deveria ser um dever do Estado para todo brasileiro. Então, passado o momento agudo da pandemia, a Vico continua lutando por ação do Estado. Memoriais, apoio psicossocial, apoio para os órfãos da Covid, para as pessoas com Covid longa. E a reparação, ela não parte de um indivíduo, ela sempre parte de um coletivo, que é o reconhecimento daquele sofrimento, né? Então, eu acho que a gente nunca vai chegar a uma reparação total, né? Não tem, é impossível. Mas eu acho que a gente pode chegar a um mínimo que nos amenize, né? A dor dessas perdas. Parte 3. A amiga. Eu viajei para outro estado e quando a pessoa soube que eu era de Manaus, a pessoa veio falar assim: mas aquelas valas coletivas existiram mesmo? Ou era montagem? Eu falei: não, existiu. Não acredito. Eu digo: você viu? Ele falou para mim: você viu? Ou você só viu na TV? Essa é a Fábia Sena. No momento eu tenho 44 anos, eu sou técnica de enfermagem. A Fábia trabalha no SAMU e no Hospital Adriano Jorge, em Manaus. E ela trabalhou lá durante a pandemia toda. Eu tive Covid pelo menos umas 5 vezes. A primeira vez foi em março de 2020, cuidando do pai dela. Ele sobreviveu à infecção, mas faleceu depois, de complicações da doença. Ela teve Covid de novo em junho, em setembro, em outubro. Foi quando veio a segunda onda, né? Manaus foi palco de tanto terror na pandemia que vale refrescar a memória. As mortes caíram bastante no meio daquele ano. E aí veio a onda da virada de 20 para 21. Não foi gradativo. Foi realmente um efeito cascata, foi muito rápido. Hoje eram tantos casos, quando era à noite você via, tinha triplicado, e quando era no outro dia, você via que o sistema já não estava suportando mais. Às vezes você ficava meio que se sentindo num filme, em algo realmente de outra dimensão. A gente ficava até sem acreditar mesmo que tudo aquilo estava acontecendo. Eram pedidos demais e ambulâncias de menos. Eles ficavam rodando sem ter onde deixar os pacientes. O símbolo desse colapso, talvez você lembre, eram os cilindros de oxigênio. Pacientes que estavam no hospital vinham: você não tem não um oxigênio? Você não tem um oxigênio? Aí eu dizia: moça, o oxigênio que eu tenho é da ambulância, o meu já tá até acabando. Esses dias, assim, Vinícius, eu vou te falar uma coisa bem pessoal minha. Eu tenho um amigo, um amigão, o Clemerson. O Clemerson mandou uma mensagem pra Fábia. Ele falou bem assim: Fábia. Aí eu falei: oi, amigo, tudo bem? Aí ele falou assim: tu consegue oxigênio pra mim? Aí eu falei: amigo, tá tão difícil. Tá tão difícil oxigênio. E aí eu me lembro que eu falei bem assim: mas tu quer oxigênio pra quem? É pra alguém da tua família? Aí ele falou: é pra mim. Eu falei: pra ti? Não, mas não te preocupa não, eu só tô um pouquinho ruim, só um pouquinho de falta de ar. A Fábia estava tão corrida no meio do plantão
atendendo gente ali na frente dela que ela nem pensou muito. Mal tinha oxigênio para abastecer as ambulâncias, mas ela passou os contatos de fornecedores que ela tinha para o Clemerson. Quando foi uns dias depois que eu vi a nota de falecimento no Face dele, então aquilo dali, pra mim, assim, me impactou e até hoje eu levo um pouco isso comigo. Será que eu não poderia ter feito mais pelo Clemerson? Será que eu não deveria ter me esforçado um pouquinho para conseguir o oxigênio para ele? Então, se eu pelo pedido de ajuda de até hoje, já se passaram 3 anos, e eu carrego esse misto de, poderia ter feito mais, um pouco de culpa, mas às vezes eu falo, não, poxa, mas eu também não poderia prever isso. Imagina os profissionais que trabalharam exaustivamente com um número bem maior, fazendo um atendimento bem maior do que o meu, com muitas pessoas que morreram, né? Eu perguntei pra Fábia se ela fala com os colegas sobre aquilo que eles passaram juntos. Não falo. Nem os próprios colegas. E quando se toca no assunto, esquece isso, passou, não vai acontecer mais. Foi só um momento, entendeu? E pelo que ela vê ao redor dela, parece que o sistema de saúde está tratando a pandemia como só um momento mesmo. Você vê mesmo pelas práticas. O álcool já foi esquecido, toda aquela situação de ter cuidado com os EPIs foi esquecido. Toda essa prática, infelizmente, foi deixada de lado. Até um tempo desse apareceu, né? Não sei qual foi o país que apareceu. Uma nova onda, um novo vírus. Aí você já fica assim, meu Deus, e se chegar aqui, como é que vai ser? Será que o povo vai estar preparado? Porque, o SUS, o CIS-REG, a fila tá quilométrica, né? Das sequelas do Covid. Então, se vem uma situação dessa, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, você não viu mais nenhum novo hospital, você não viu inauguração de mais nada que possa suportar uma nova pandemia. Nos últimos anos, eu tenho falado com pessoas que habitam a mesma quarta-feira da Maria. Gente para quem a imagem da pandemia ficou praticamente tatuada nas retinas. Gente que não tem a opção de esquecer. Acho que ninguém esquece. Agora, fingir que esquece, passar o pano, é uma coisa, mas esquecer não tem como. Por mais que você não tenha tido ninguém da sua família, por mais que você não tenha perdido ninguém, mas alguma coisa da sua vida afetou. Esse foi o Vinícius Reis, que é pesquisador do Brasil Lab, do Instituto de Estudos Internacionais e Regionais da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Uma iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. O Lab apoiou a produção dessa reportagem. O terceiro e último ato desse episódio envereda por uma estrada conhecida como o Caminho para o Inconsciente. E chega lá. Eu estava em cima de um penhasco muito alto, com um mar turquesa maravilhoso embaixo e as rochas avermelhadas ao redor. E na minha frente algumas pessoas já estavam indo pular o penhasco com uma cordinha de segurança. Só que quando chegou na minha vez eu não tinha cordinha, eu teria que pular sem a cordinha. Então as pessoas começaram a me apressar, a dizer como eu teria que pular, e eu falei, não, eu sei como eu tenho que pular. E eu pulei. Eu falei, não, eu sei como eu tenho que pular. E eu pulei. E foi um salto sem nenhuma dor, sem nenhum problema, foi bem retinho, só que foi tão reto que quando eu cheguei no mar, eu fui muito fundo, tão fundo, que eu não conseguia mais voltar para a superfície. Quem te acompanha nessa estrada é a Carolina Moraes.
você percebeu a partir da tua atuação que as pessoas estavam com esse medo e trazendo relatos. Como você percebeu isso? Em várias situações. Uma delas é com colegas psicanalistas. As pessoas começaram a falar, olha, os pacientes antigos estão todos voltando. E aí eu via de longe, que os prédios de longe da vista do meu apartamento começavam a cair, e eu ficava vendo os prédios caindo, e eu sabia que o meu ia cair também. Depois, muitas pessoas que não tinham experiência com análise, relatando insônia, ou crise de ansiedade, algumas pessoas que tinham episódios ou crises de pânico, crises de angústia muito grande. E eu sabia que o meu ia cair também. Sonhos e pesadelos o tempo todo. Então, tanto que depois isso vai, durante a pandemia, né, sobretudo, isso tem uma aceleração impressionante. Né? Meu sonho nunca chegava no momento da queda. Era sempre a angústia de ver que estava chegando. Tipo, estavam caindo ao meu redor, Eu vi um post nas redes sociais em 2020 pedindo relatos de sonhos. Era um grupo de psicanalistas que queria saber o que as pessoas andavam sonhando durante a pandemia. O Paulo Endo, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, era um dos que comandava esse projeto. E eu fiquei interessada no que o Paulo estava fazendo porque eu vi que ele já tinha pesquisado sobre sonhos de outros períodos da história, especificamente em períodos traumáticos da história. O Paulo foi perito da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Araguaia. Não sei se você lembra, mas em 2010, o Estado brasileiro foi condenado pelo desaparecimento forçado de 70 pessoas ligadas à guerrilha do Araguaia durante a ditadura. O Paulo elaborou um questionário para as famílias dessas pessoas, para entender o impacto do desaparecimento e da morte delas. E uma das perguntas que ele fez foi: você sonha com esses acontecimentos? E que interpretações você faz disso? As que responderam, veio sonhos muito incríveis e situações. Algumas acho que entenderam que o que elas diriam tinha uma dimensão onírica também, respondendo como se fosse um sonho, mas fica ambíguo na resposta se era um sonho ou não. Uma delas que eu me lembro, que é um sonho lindo, né? Que é de uma irmã que sonha com o aparecimento, que ela está procurando o irmão no meio do mato, assim. O irmão desaparecido. De fato, foi desaparecido. E ela fica procurando e faz curva, pega picada e não encontra esse irmão. De repente, ela vê esse irmão em cima de uma pedra. Uma pedra que, na visão do Paulo e de outros psicanalistas, podia ser uma lápide. E ele tinha um costume, quando ele estava vivo, que era de cumprimentar as pessoas ou se despedir, de pegar na mão das pessoas e dar umas batidinhas enquanto ele falava. E nesse sonho ele pegava na minha mão, eu dava essas batidinhas também e repetia diversas vezes. Ele falava pra mim: eu tô bem. Eu tô bem, você pode ficar tranquila que eu tô bem. E eu senti nesse sonho assim que foi o nosso momento de despedida, dele me tranquilizar. E ela falou que ele estava todo serelepe, ele estava todo feliz, assim, em cima daquela pedra. E aí eu não falei, ela falou, mas do sonho, mas eu dei a entender para ele esperar que eu estava chegando ali para falar com ele. E ela vai indo na direção dele, e aí ele, todo serelepe, assim, ele pula na pedra e pega uma picada. E aí ela vai atrás dele nessa picada, ela o vê assim, correndo, mas parecia bem, parecia feliz e tal. E de repente ela o perde e nunca mais o vê. Entre 2017 e 2019, o Paulo mergulhou num acervo de documentos de prisioneiros de Auschwitz-Birkenau, junto com um pesquisador polonês. E, para surpresa deles, tinham muitos registros de sonhos desses prisioneiros. 500 páginas de relatos de sonhos. O que mais nos impressionava nesses sonhos, é que nem sempre eram experiências atrozes, sanguinárias, experiências de mutilação física, de tortura e tal. Muitas vezes a experiência subjetiva das pessoas penosa estava em coisas muito aparentemente sutis que aconteciam nos campos. Como no relato de uma mulher que foi presa em Auschwitz. E ela falou, olha, para mim uma das experiências mais penosas, por exemplo, era a perda da privacidade.
E ela falou, eu frequentemente sonhava com isso. Eu sonhava com o nosso transporte em carros de boi, né? Carros de animais, que eles eram de fato transportados em carros de animais, de um lugar para outro, do campo de concentração, às vezes de volta para Birkenau, né? Que era sobretudo o campo de extermínio, enfim, a de Auschwitz para outros lugares. Eu sonho da gente sendo transportado nesses caminhões de animais, né? E o que mais produz penúria em mim é essa sensação permanente de que nós não éramos mais vistos como humanos. A pesquisa mais importante de sonhos em períodos traumáticos foi feita pela jornalista Charlotte Beradit. É o primeiro registro de um levantamento desse tipo que a gente tem. Ela começou uma pesquisa bem discreta em 1933. Entrevistou vários alemães para coletar relatos de sonhos. 1933 foi o ano em que o Hitler ganhou poder na Alemanha. Ele assumiu a presidência no ano seguinte. A Charlotte continuou recolhendo essas histórias até 1939. E os 300 relatos que ela recolheu estão no livro Sonhos no Terceiro Reich, que só foi publicado quase 30 anos depois da pesquisa ser feita. Para Charlotte, os sonhos eram uma espécie de sismógrafo, aquele aparelho que registra as ondas sísmicas da Terra. Os sonhos registravam o efeito dentro de cada um dos acontecimentos políticos. Ela escreve assim: os sonhos poderiam ajudar a interpretar a estrutura de uma realidade, prestes a se tornar um pesadelo. Em 2020, o Paulo e os colegas dele publicaram aquele chamado de sonhos que as pessoas vinham tendo durante a pandemia. Mas, na verdade, essa coleta de testemunhos começou antes disso. Aquela história das pessoas voltando pro divã foi em 2019, e foi por causa das eleições presidenciais que o Bolsonaro venceu. Era o abalo sísmico dessa dobradinha, governo Bolsonaro mais pandemia, que eles estavam tentando captar. Eles receberam mais de 1.200 relatos, que eles reuniram no site do Museu da Pessoa. O link tá lá no nosso site, na página desse episódio. Mas muita gente conta que sonhou que tinha saído de casa sem máscara. Umas 2 ou 3 vezes que eu tava na rua, que eu encontrava pessoas e eu tava sem máscara. Ou que alguma pessoa muito próxima morreu, sumiu. Um sonho muito recorrente, muito mesmo, era de que qualquer pessoa da minha família iria adoecer e morrer. E que eu não teria notícias, que seria tudo muito rápido. Que algum familiar tá se afogando ou perdendo ar. Eu tinha muitos sonhos que eu ficava sufocada também, sem conseguir respirar direito. Agora que o início da pandemia tá fazendo 5 anos, eu quis ouvir o Paulo de novo. E pensei em repetir a chamada dele. Mas dessa vez, pedindo para os ouvintes aqui da Rádio Novelo mandarem relatos dos sonhos deles dessa época. São esses relatos que a gente está ouvindo aqui desde o começo. Às vezes a pandemia parece um pesadelo distante, às vezes parece que não aconteceu de verdade ou que durou tanto tempo. Mas os números estão aí para não deixar a gente esquecer. E eles são tão altos que até hoje não fazem nem sentido. Como é que pode 3.000 pessoas morrerem num só dia por causa de uma única doença? Não tinha sentido. Não tinha lógica. Mas tinha muita sensação do que era ver a notícia de que esse tanto de gente tinha morrido num dia só, de ficar esperando a vacina, de ver um teste dar positivo, de saber que alguém querido tinha morrido. E isso, essas sensações, os sonhos conseguiram encapsular. Você sonhava muito nessa época? Eu, inclusive, tenho um sonho que eu descrevi no inventário. Estava numa espécie de condomínio, começou a rolar uma balbúrdia de que tinha umas pessoas na área da piscina atrapalhando as pessoas, agredindo. E aí nós fomos para essa área da piscina, que era uma espécie de área coberta, onde tinha de fato uma piscina. E quando a gente chega lá, é a família Bolsonaro que está achacando as pessoas, querendo tomar o controle da piscina, querendo só eles entrarem na piscina, enfim, coisas assim. E aí eu pensei, eu vou ter que reagir a isso, né? Posso deixar isso acontecer. Mas eu pensei assim, eu falei, mas eu tô sozinho, então eu vou reagir, são vários Bolsonaros, né? Então a possibilidade de dar muito errado é enorme.
Mas aí eu mesmo um pouco amedrontado, eu fui reagir, né? Fisicamente mesmo. Fui brigar com eles. E aí quando eu reagi, várias pessoas começaram a reagir também. Sonhadora 997, do Inventário dos Sonhos. 30 de maio de 2020. No sonho, meu marido tinha feito um pudim de leite, bem bonito. Ouvíamos um barulho de madrugada na cozinha. E quando levantávamos para ver o que era, o pudim estava jogado no chão, despedaçado. Eu acho que uma delas, talvez a mais importante, seja uma redução drástica da esperança. Quer dizer, quando veio a pandemia e quem ia lidar com a pandemia era praticamente um criminoso, né? Para todo mundo, para a grande maioria das pessoas, ou para os democratas e tal, foi uma justaposição de desesperos. E quando levantávamos para ver o que era, o pudim estava jogado no chão, despedaçado. Meu marido vinha atrás de mim, e quando viu o pudim no chão, me perguntou o que aconteceu. Eu, com a maior naturalidade, respondi: o Bolsonaro é. Ele não entendeu, e eu repliquei: você não leu no jornal que o Bolsonaro agora invade a casa das pessoas para derrubar os pudins no chão? Ele ficou indignado, dizendo que o presidente não podia invadir a nossa casa. Eu concordei, mas nenhum de nós sabia como fazer para impedir que isso voltasse a acontecer. Achávamos muito absurdo, mas aparentemente não tínhamos o que fazer contra isso. E acho que por isso também o sonho adquiriu, vários grupos começaram a trabalhar com sonhos, né? Até hoje tem efeitos disso, recolher sonhos. Porque é como se você não pudesse mais buscar muito na realidade material essa esperança, ou fosse muito difícil buscar isso. Mas poderia haver uma espécie de gênese psíquica dessa esperança. Muitos sonhos, ao contrário, né? Aprofundavam o desespero. E nesse dia eu sonhei que ele estava amamentando e eu tinha morrido de Covid. E no meu sonho ele tentava continuar a mamar e mexia em mim, tentando continuar a mamar, e eu estava morta. Né, traziam imagens mais desesperadoras, mais comoventes ainda, mas muitos dos sonhos traziam esse caminho para se voltar, para se retornar a um ponto onde uma expectativa sobre dias melhores poderia acontecer. Sonhadora 386, 25 de abril de 2020. Período pós-pandemia. Estava em um parque lotado, fazendo piquenique com amigos próximos. A sensação era de alívio e liberdade. Tinha um sentimento de que as coisas estavam diferentes, de uma maneira positiva, mais leve. E até muitos dos sonhos que a gente viu apresentavam questões como justamente não pode voltar ao que era, né? Justamente a grande questão, e talvez o grande desafio até hoje, é que não pode ser o que era, não pode ser o que foi, porque nós chegamos onde chegamos, porque foi o que foi. Então, alguns sonhos que a gente diria que são sonhos, né, que mobilizam essa busca de um caminho para algumas pessoas, falavam um pouco do atraso dessa questão. Antes de voltar ao normal, nós precisamos saber ao que nós queremos voltar. E se nós queremos voltar a esse normal, que foi o desencadeador de tudo que a gente viveu. Num sonho do inventário, tem uma família que sai para ir num parque num dia muito lindo, com um lago dourado bem no meio desse parque. E aí eles começam a ver um bicho meio monstruoso saindo do lago e resolvem sair de perto, fazer um piquenique longe dali. Mas a criatura vai saindo do lago, a água vai escorrendo do corpo dele e ele continua indo em direção à família. Quando ele chega perto dessa família, já dá pra ver que na verdade ele é um ser humano. E aí ele diz assim: eu vim aqui porque eu queria aprender a comer como um ser humano. O sonho acaba. O Freud foi exatamente um dos primeiros a tentar entrar numa perspectiva de trabalho com sonhos. Sonhos existiam, comunidades nativas, né, originárias, aborígenes já trabalham com sonhos. Há muitas comunidades indígenas que trabalham com sonhos como uma coisa fundamental, importante, né? O Davi Copenau, por exemplo, na Queda do Céu, né? Que é um livro de sonhos, ele estava dizendo que para ele, para a comunidade dele,
né, o quanto os sonhos têm essa dimensão que ele vai revelando enigmas da vida desperta. Então, é uma perspectiva em que não há uma cisão entre a vida real e a vida do sonho, né? Exatamente. Quer dizer, essa é uma perspectiva, né, que a gente encontra mais nos povos originários. Tem vários, né, que operam com o sonho como uma espécie de comunicado para a vida desperta, né, como um auxiliar da vida desperta, ou às vezes até como mais fundamental do que a vida desperta. O Freud também trabalhou um princípio da psicanálise que ajuda a gente a olhar para esses sonhos numa outra chave. Tudo que a gente não elabora é replicado. Nesse caso, o efeito de deixar a pandemia lá longe, como esse pesadelo do qual a gente não quer lembrar, é receita para repetir. Repetir tudo que levou a gente até esse momento. O Freud dizia assim, né? Os sonhos é um caminho muito complexo de trabalho. Ele pode, eventualmente, no trabalho de análise, ser revelador, né? Mas antes de ele ser revelador no trabalho de análise, ele é um recurso psíquico muito importante, né? Mas aí ele vai dizer, o sonho ele guarda uma complexidade tamanha que ele mesmo, como mecanismo psíquico, como elaboração, como trabalho, né, onírico, o sonho obviamente tenta dar conta de experiências e conteúdos psíquicos e experienciais. Eu fui muito fundo, tão fundo que eu não conseguia mais voltar para a superfície. Mas nem sempre a elaboração onírica consegue dar conta. E quando ela falha, ela produz um colapso na experiência que é guardadora, que é zeladora do sonho, que é o sono. E ela colapsa o sono porque a retenção do psiquismo, ou daquela experiência contida no sonho, está sendo tão insuportável que o sonho precisa ser interrompido. Que eu não conseguia mais voltar para a superfície. E ele só pode ser interrompido no despertar. Que aí é quando a gente desperta, por exemplo, de um pesadelo, né? Quando a gente desperta com uma sensação horrível de alguma coisa que está tentando elaborar no sonho, mas com consequências caóticas, sofríveis e penosas. Então eu acordei nessa sensação de não conseguir voltar para a superfície. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. E muito obrigada a todos os ouvintes que compartilharam os seus sonhos com a gente para esse episódio. Na página do episódio no nosso site, a gente vai deixar links para você conferir mais sonhos pandêmicos, ouvir o podcast da Bia e da Sara sobre Zika e ler mais sobre memória e reparação. Você pode aproveitar para assinar a nossa newsletter, que chega toda quinta-feira com uma croniqueta e uma dica quente de alguém daqui da novela. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Threads, no Blue Sky ou no TikTok. É só procurar por @radionovelo. E dá para mandar comentários, elogios, críticas e sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bárbara Rubira, a Sara Zoubel, a Carolina Moraes, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Carol Pires e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima, pela Ana Rita Cunha e pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento.
A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira.